A luz da manhã ainda lutava para atravessar as pesadas nuvens cinzentas que cobriam o céu, quando o som de cascos ecoou pela floresta silenciosa. O vento cortava o ar frio, espalhando folhas secas pelo caminho enquanto a natureza parecia guardar seus segredos. O som dos cascos era a única coisa que quebrava a quietude da paisagem invernosa, e, ainda assim, o cavalo que carregava o homem em cima de si parecia cansado, como se não tivesse mais forças para continuar. Edmund, o guerreiro perdido, mantinha-se ereto na sela, mas seu corpo estava longe de estar inteiro. As cicatrizes da batalha estavam visíveis por baixo da armadura danificada, e o sangue ainda escorria lentamente por seu peito, misturando-se com a sujeira da estrada. Ele havia lutado por horas, talvez dias, e a batalha, embora já estivesse atrás dele, o seguia de alguma forma. A batalha não terminava quando o campo se aquietava. Os ecos de guerra eram imortais, sempre voltando para torturar aqueles que sobreviveram. E Edmund sabia disso como ninguém. O som do cavalo foi se tornando cada vez mais abafado até desaparecer por completo, quando finalmente o animal cedeu à exaustão e parou no meio da estrada. O guerreiro tentou forçá-lo a seguir, mas sua visão estava turva, e o cansaço tomava conta de seu corpo. Ele mal podia segurar as rédeas, e, sem mais forças para lutar, caiu do cavalo. O chão estava frio e duro. Ele não sentia mais as pernas, apenas o peso das dores que invadiam seu corpo, como se a própria terra estivesse tentando engolir-lhe. As últimas imagens que ele viu foram das árvores ao redor, suas sombras longas e distorcidas, como se o observassem com um olhar de julgamento. A visão escureceu, e a escuridão o engoliu. Não se sabe quanto tempo passou, mas uma mão suave tocou seu ombro, interrompendo o torpor em que ele caíra. O toque foi quase mágico, como uma brisa suave que acalma a tormenta. Quando ele abriu os olhos, as figuras à sua volta eram difusas, mas, à medida que sua visão clareava, ele percebeu que não estava mais sozinho. Havia uma mulher, uma jovem duquesa, de joelhos ao seu lado. Seus olhos, de um verde profundo, estavam cheios de compaixão, mas também de uma firmeza que só alguém acostumado com o sofrimento poderia carregar. Ela olhou para ele com uma intensidade que atravessava os limites da realidade, e Edmund, ainda atordoado, não teve forças para se mover. Ele sabia que deveria se afastar, que não podia permitir que uma mulher, especialmente uma de nobreza, se envolvesse com alguém como ele. Seu corpo, marcado pela guerra, seu espírito quebrado pelas batalhas intermináveis, não era digno da bondade que ela lhe oferecia. Mas, naquele momento, ele não tinha mais escolha. Ele estava fraco demais, e a mulher não parecia ter medo. Você está seguro agora, ela disse, sua voz suave, mas cheia de autoridade. Sua expressão era tranquila, mas seus olhos refletiam a compreensão de uma alma que sabia lidar com as sombras da vida. Ela estendeu a mão para ele, e, embora ele tivesse relutado, aceitou. Não era por fraqueza, mas porque, no fundo, ele soubera desde o início que não poderia mais lutar sozinho. Ela o levantou com uma força surpreendente, dada a sua estatura graciosa. Ele ainda estava fraco, e as pernas vacilaram, mas ela o segurou com firmeza, não deixando que ele caísse novamente. O guerreiro, que havia enfrentado tantas adversidades, sentiu um calor humano que não conhecia havia muito tempo. A sensação de estar em mãos gentis, mãos que não o julgavam, mas que o sustentavam, era nova e desconcertante. Ela o ajudou a andar até sua carruagem, onde o levou de volta ao castelo, a um lugar onde ele poderia descansar e se recuperar. Ao longo da viagem, as palavras dela eram poucas, mas cada uma carregava um peso de compaixão e sabedoria. Ela sabia quem ele era, mas nunca fez questão de perguntar sobre o seu passado. Ele, por sua vez, não se sentia pronto para falar sobre os horrores que carregava. O castelo da duquesa, um vasto e imponente edifício de pedras antigas e elegantes tapeçarias, parecia tão distante da realidade que ele conhecia. A fortaleza que ele chamava de lar, cheia de sangue e morte, não tinha nada em comum com aquele lugar. O castelo da duquesa estava cheio de vida. O ar fresco de sua grande sala de estar, as velas acesas, e a brisa suave que passava pelas janelas o deixaram ainda mais cansado, mas, ao mesmo tempo, aliviado. Ele foi colocado em um leito confortável, longe das memórias da batalha e do sofrimento.
Ela se sentou ao lado dele enquanto ele tentava se recompor, e foi então que ela falou novamente, desta vez com uma suavidade que parecia tocar sua alma. Você está seguro aqui. E, por enquanto, nada mais importa além disso. Edmund sabia que aquelas palavras tinham mais significado do que a simples oferta de abrigo. Ela não estava apenas oferecendo refúgio físico, estava oferecendo algo mais profundo. Ela estava oferecendo sua própria humanidade, sua própria compaixão, algo que ele havia perdido há muito tempo. Mas, enquanto ele olhava para a jovem duquesa, com seu rosto sereno e forte, sentiu algo que não estava preparado para sentir. Era algo que estava além da gratidão, algo que falava diretamente ao fundo de sua alma. Ele sabia que a guerra havia sido cruel, mas, ao mesmo tempo, ele começava a perceber que ela não era a única coisa que ele teria que enfrentar agora. Havia algo novo no horizonte, algo que ele não compreendia ainda, mas que sabia que, de alguma forma, começaria a curá-lo. Enquanto as sombras da noite tomavam conta do castelo, Edmund adormeceu pela primeira vez em dias, e, ao contrário de suas noites passadas, não foi tomado por pesadelos. Ao invés disso, o som do vento suave, a luz suave das velas, e a sensação de ser tratado com dignidade e respeito o envolviam em um abraço acolhedor e desconhecido. E assim, o guerreiro perdido, que havia vagado por tanto tempo sem um propósito claro, encontrou um novo caminho, não através da espada ou da guerra, mas pela bondade inesperada de uma duquesa disposta a curá-lo. E, enquanto o amanhecer começava a iluminar as paredes do castelo, algo dentro dele começou a mudar. A guerra estava longe, mas a verdadeira batalha, a da alma, estava apenas começando. O silêncio reinava na grande sala do castelo, interrompido apenas pelo som das velas que queimavam suavemente nas paredes de pedra. A casa estava envolta em uma atmosfera de paz, uma paz que parecia estranha aos olhos de Edmund, um homem que há muito tempo não conhecia tal conforto. Ele estava acostumado com o barulho das espadas, os gritos de batalha, e a constante sensação de perigo iminente. Mas ali, no castelo de Isabel, a sensação era diferente. Havia uma calma, uma serenidade que ele nunca soubera apreciar. Ele estava cercado por paredes sólidas, mas ainda assim, algo dentro dele sentia-se vazio, como se as sombras do passado seguissem, mesmo em meio à luz suave que preenchia os aposentos. Edmund havia acordado cedo naquela manhã. A dor em seu corpo, embora ainda presente, já não era tão insuportável como na noite anterior. Ele tentava se mover o mínimo possível, consciente de que seu corpo estava se recuperando, mas que o verdadeiro trabalho ainda estava por fazer. Seus olhos se fixaram na janela aberta, onde o sol da manhã começava a iluminar lentamente a paisagem ao redor do castelo. O jardim, com suas flores delicadas e árvores frondosas, parecia tão distante da realidade que ele conhecia, mas, por algum motivo, o cenário lhe parecia acolhedor. Enquanto isso, Isabel percorreu os corredores do castelo, cuidando dos preparativos para o dia. Seus passos eram suaves, mas firmes, e seu olhar expressava uma determinação inabalável, como se cada movimento seu fosse parte de um plano maior, que ela já havia aceitado, mas não completamente compreendido. Isabel era uma mulher de grande força, mas também de grande bondade. Ela não sabia o quanto sua ajuda seria importante para o guerreiro que repousava agora em seu castelo. Ela simplesmente o fez por instinto, movida pela necessidade de cuidar, de salvar, de dar algo que fosse além do que ele poderia esperar. Ela não sabia que, no fundo, estava também salvando a si mesma. Quando ela entrou nos aposentos de Edmund naquela manhã, seus olhos o encontraram, e ele a observou com uma intensidade que parecia ocultar tantas palavras não ditas. Ele estava sentado na cama, uma mão apoiada sobre o lençol, enquanto seus olhos se perdiam nas lembranças que dançavam nas sombras de sua mente. Isabel o observou por um momento, seu olhar suave, mas impenetrável, antes de se aproximar e se sentar ao lado dele. "Como você está hoje?" perguntou ela, sua voz suave, mas cheia de uma força calma. Edmund olhou para ela, tentando entender o que ela via nele. Ela não o via como um soldado derrotado, como um homem marcado pelas batalhas. Para ela, ele era alguém que merecia cuidados, alguém que precisava ser resgatado, não apenas da dor, mas do peso emocional que carregava. Ele sentiu, pela primeira vez, que havia algo mais em seu olhar, algo que ultrapassava os limites da mera bondade.
Era uma gentileza genuína, mas também uma força que parecia emanar de dentro dela, como uma chama que não se apaga. Melhor, respondeu ele, tentando esconder o desconforto. A dor está diminuindo. Ela sorriu levemente, como se aquela simples frase fosse a maior vitória do dia. Mas, enquanto ele tentava disfarçar suas emoções, ela percebeu o que ele não dizia. O silêncio entre eles era palpável, carregado com os segredos que ele guardava. Ela sabia que ele estava se fechando, que havia mais por trás daquele olhar distante, mas respeitou o espaço dele. Não queria forçar nada, mas sabia que, de alguma forma, ele precisava confiar nela. Vou preparar algo para você comer, disse Isabel, levantando-se. E depois, quem sabe, você poderia me contar um pouco sobre o que aconteceu. Eu sei que deve ter sido difícil. Edmund olhou para ela, surpreso pela sinceridade em suas palavras. Ele não estava acostumado a esse tipo de empatia. A maioria das pessoas ao seu redor o via apenas como um soldado, alguém a quem se deveria respeitar, mas nunca compreender. Mas Isabel parecia ser diferente. Ela queria saber, não apenas por curiosidade, mas por preocupação genuína. Não sei se posso, disse ele, a voz baixa. Não sei se posso falar sobre isso. Isabel se aproximou novamente, desta vez mais perto, e colocou uma mão suave sobre o ombro dele. Você não precisa contar tudo agora. Só saiba que, quando estiver pronto, eu estarei aqui para ouvir. Às vezes, apenas ouvir é o suficiente. A gentileza de suas palavras tocou algo profundo dentro de Edmund. Ele sentiu uma lágrima teimosa formar-se em seus olhos, mas rapidamente a afastou, sem querer mostrar vulnerabilidade. Ele estava acostumado a ser forte, a lutar, mas a bondade de Isabel fez algo em seu interior quebrar. Ele não estava preparado para essa sensação, mas sabia que não poderia continuar a esconder-se para sempre. Quando ela saiu para preparar a refeição, Edmund ficou sozinho por alguns momentos, tentando processar tudo o que estava acontecendo. A dor do passado não ia embora tão facilmente, e ele sabia que não poderia simplesmente deixar as cicatrizes para trás, mas a presença de Isabel era uma força estranha. Ela o fazia sentir que, talvez, ainda houvesse algo de bom na vida, algo que ele nunca soubera reconhecer. Isabel voltou pouco depois, trazendo uma pequena bandeja com comida simples, mas saborosa. Você precisa comer para se recuperar, disse ela, sorrindo. Edmund aceitou a comida sem protestar. Havia algo reconfortante na maneira como ela cuidava dele, como se, de alguma forma, ele fosse merecedor dessa bondade. Ele se sentiu tolo por ter resistido tanto tempo, mas, ao mesmo tempo, aliviado. Ele começou a perceber que Isabel não estava apenas curando seu corpo, mas estava, de alguma forma, começando a curar sua alma também. Ela era a força que ele nunca soubera que precisaria, a luz que começava a dissipar a escuridão que o acompanhava. Aos poucos, os dias passaram, e Edmund foi se recuperando. Isabel estava sempre presente, oferecendo-lhe cuidados e apoio, mas, mais do que isso, ela estava compartilhando com ele sua própria sabedoria. Ela nunca o pressionava a falar, mas, sempre que ele estava pronto, ela o escutava sem julgamento. E assim, entre pequenos gestos e palavras gentis, o guerreiro começou a perceber que, talvez, ele pudesse deixar para trás as sombras do passado e começar a caminhar para um futuro diferente. Um futuro que, embora incerto, estava sendo moldado pela força da bondade e da compreensão de Isabel. Mas ainda havia muito por fazer. Edmund estava longe de se recuperar por completo, e seus demônios internos ainda o perseguiam. Contudo, uma parte de seu coração começava a acreditar, pela primeira vez, que ele poderia encontrar algo que valesse a pena em um mundo que, até então, lhe parecia destruído pela guerra. E Isabel, com sua força e gentileza, parecia ser a chave para essa nova esperança. Os dias no castelo de Isabel passaram com uma leveza inesperada. Edmund, agora mais forte, mas ainda marcado pelas cicatrizes da guerra, começava a se adaptar à rotina tranquila que se desenrolava diante dele. As dores físicas diminuíam a cada dia, mas os fantasmas da guerra continuavam a assombrá-lo, rondando os cantos de sua mente, invadindo seus pensamentos a cada noite.
Isabel estava sempre por perto, oferecendo-lhe não apenas cuidados, mas algo mais profundo, a sensação de que talvez ele ainda pudesse encontrar algo além da dor. Ela nunca perguntou sobre sua história, nem o pressionou a falar sobre as batalhas que ele havia travado, mas seu olhar atento e sua presença acolhedora faziam Edmund sentir que ele não estava sozinho. E, embora ele tivesse resistido ao seu toque gentil no começo, algo dentro dele começou a mudar. Mas havia um segredo que ele ainda guardava, um segredo que ele temia revelar, não só a Isabel, mas a si mesmo. No início, ele acreditava que o tempo o curaria. Que, com o descanso e a paz que a duquesa lhe oferecia, suas lembranças sombrias se dissipariam. Mas com o passar dos dias, Edmund percebeu que os fantasmas do passado não se afastavam com a mesma facilidade. Eles estavam lá, nas sombras, esperando para voltar. O cheiro de sangue, o som das lâminas cortando o ar, as imagens das batalhas que ele liderou, das vidas que ele tirou, tudo isso ainda estava preso a ele. Era como uma capa escura que ele não podia remover, não importava o quanto tentasse. Naquela manhã, Isabel entrou no quarto de Edmund com um sorriso gentil no rosto, carregando uma bandeja com frutas e chá, como de costume. Mas, ao vê-la, Edmund sentiu um peso em seu coração. Ela havia sido a razão de sua recuperação, o farol que o guiava para longe da escuridão. Mas ele sabia que, em algum momento, a verdade teria que vir à tona. Ele não poderia esconder para sempre os monstros que carregava consigo. Você está bem, Edmund? Isabel perguntou, sua voz doce e preocupada, mas ainda assim firme, como se soubesse que algo estava prestes a mudar. Edmund forçou um sorriso, mas não respondeu de imediato. Ele olhou para ela, e, naquele momento, viu algo mais do que a mulher que havia o acolhido e o curado. Ele viu alguém que, sem saber, poderia ser afetada por algo que ele nunca desejou. Ele se sentiu como um impostor, como se, ao estar perto dela, estivesse enganando a si mesmo, escondendo algo que não deveria ser guardado. Estou bem, disse ele finalmente, mas sua voz soou fraca, como se ele não acreditasse naquilo nem por um segundo. Isabel olhou para ele, seus olhos brilhando com uma compreensão que ele não conseguia ignorar. Ela sempre o havia entendido sem palavras, e ele sabia que ela estava prestes a perguntar o que ele temia. Ela se aproximou, colocando a bandeja sobre a mesa ao lado da janela, e sentou-se ao seu lado. Havia algo em seu olhar que o fazia sentir-se vulnerável, como se ela já soubesse o que estava em seu coração. Não era apenas curiosidade, mas uma preocupação genuína. Você sabe que pode me contar qualquer coisa, não sabe? Disse Isabel, sua voz suave e cheia de confiança. Edmund respirou fundo, sentindo o peso das palavras que ele nunca dissera. Ele queria contar a verdade, mas sabia que isso significava mostrar a ela algo que poderia afastá-la. Ele não queria que Isabel visse o monstro que ele sabia que era. Não queria que ela visse o homem que havia se perdido na guerra, que havia matado sem hesitar, que havia sido responsável por tantas mortes. Ela não merecia isso. Ela merecia um herói, um homem sem as manchas da violência e da destruição que ele carregava. Começou ele, a voz vacilando. Eu não sou quem você pensa que sou, Isabel. Você não sabe o que eu fiz, o que eu carrego dentro de mim. Isabel permaneceu em silêncio, seus olhos nunca saindo dos dele. Ela o observava com uma paciência que parecia não ter fim, como se estivesse esperando por ele para finalmente se abrir, para finalmente liberar o peso que estava carregando. Eu já vi coisas, Isabel, ele continuou, sua voz mais baixa agora, coisas que nenhum homem deveria ver. Eu lutei em batalhas, em guerras, e vi amigos morrerem. Eu lutei por coisas que agora parecem tão vazias. Mas o pior de tudo, o pior é o que eu fiz com minhas próprias mãos. Eu matei. Eu matei sem arrependimento, sem pensar nas consequências. As palavras saíram de sua boca como veneno, e ele se sentiu envenenado com elas. Isabel não se afastou, não se esquivou. Ela ficou ali, quieta, ouvindo cada palavra, permitindo que ele soltasse a verdade que havia mantido tão bem guardada por tanto tempo. Eu fiz escolhas, escolhas que me transformaram. Eu não sou mais o homem que você pensa que está sentado aqui, Isabel. Eu não sou digno de sua bondade, de sua ajuda.
Você não sabe o que é estar coberto de sangue, ver a morte em seus próprios olhos e ainda ter que seguir em frente. Isabel tocou sua mão com suavidade, e, por um momento, Edmund quase pensou que ela o afastaria. Mas não. Ela olhou para ele com um olhar cheio de compreensão, sem julgamento, sem medo. Edmund, disse ela, sua voz firme agora, todos nós temos sombras. Todos nós carregamos algo que não queremos mostrar. Mas isso não significa que você não mereça ser curado, que você não mereça a paz. O que você fez no passado não define quem você é agora. Eu não sou a duquesa que vai te julgar, Edmund. Eu sou a mulher que está aqui para te ajudar a encontrar a redenção. Ele olhou para ela, incrédulo. Como ela podia ser tão forte? Como ela podia entender algo que ele nunca imaginou que alguém pudesse entender? As palavras dela foram um bálsamo para sua alma ferida, e ele se sentiu tocado de uma forma que não conseguia explicar. Talvez fosse a primeira vez, desde a guerra, que ele realmente sentia que havia alguém disposto a ajudá-lo, a curá-lo. Eu não sei como começar, Edmund murmurou, sua voz falha. Não precisa começar agora, disse Isabel suavemente. Nós temos tempo. O que importa é que você não está sozinho. E você não será. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo uma onda de emoções que ele não estava preparado para lidar. A dor do passado ainda estava lá, mas agora havia uma nova sensação. Algo que ele não sentia há muito tempo, de esperança. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas, pela primeira vez, sentia que talvez fosse possível encontrar um caminho de volta para a vida. E isso, por mais simples que fosse, era mais do que ele jamais imaginou. O castelo estava mergulhado em uma quietude quase mística. O luar iluminava suavemente os corredores de pedra, criando sombras dançantes nas paredes. Naquela noite, Edmund não conseguia dormir. A paz que o cercava, por mais reconfortante que fosse, não conseguia silenciar as tempestades que rugiam dentro dele. A cada noite, os pesadelos o invadiam, e a cada dia, ele lutava para manter a fachada de um homem curado. Mas, em sua mente, os ecos das batalhas passadas eram imortais, e ele sabia que, antes de seguir em frente, precisava encarar aquilo que ainda o assombrava. Isabel havia sido sua luz nos momentos mais escuros, a mulher que, sem saber, havia começado a curá-lo. Mas ele sabia que não podia continuar a esconder-se das sombras do passado. Ele havia feito uma promessa a si mesmo, e essa promessa era de que, um dia, ele contaria a verdade a ela. Ele não queria que a bondade que ela oferecia fosse construída sobre uma mentira, por mais que ele desejasse proteger o que estavam construindo juntos. Ela merecia saber. Sentado à beira da janela, Edmund olhou para o jardim do castelo. O som distante da água corrente do lago e o farfalhar das folhas nas árvores pareciam em harmonia com seus pensamentos, mas, ao mesmo tempo, sua mente estava distante. Ele se lembrava dos momentos mais intensos da guerra, o cheiro de terra e sangue, o som das espadas se cruzando, os rostos dos amigos perdidos e dos inimigos caídos. Ele havia feito coisas que agora o consumiam. Como poderia esperar que Isabel o aceitasse depois de tudo? A verdade era que Edmund estava em conflito. Ele queria que ela o visse como algo mais do que um soldado, mais do que um homem de guerra, mas a sombra de seu passado não o deixava. Ele sabia que ela era forte, mas temia que, ao ver a verdade, ela o rejeitasse. A guerra não era algo que as palavras pudessem explicar, e ele sabia que seria difícil para Isabel entender a profundidade da escuridão que ele carregava. Ele se levantou de repente, os músculos ainda pesados pela recuperação. Seus olhos se fixaram na porta do quarto de Isabel, onde ela descansava. Ele sabia que, se fosse falar com ela, aquela noite seria decisiva. O peso de seu passado e a dor que ele sentia precisavam ser compartilhados. Ele não poderia continuar vivendo com aquele fardo sozinho. Com passos hesitantes, Edmund caminhou até o quarto de Isabel. A cada passo, o medo aumentava, mas também uma sensação de urgência. Ele sabia que não poderia esperar mais. Ele havia ficado em silêncio por tempo demais, e isso estava começando a corroer tudo o que ele havia construído com ela. Quando chegou à porta, hesitou. Ele queria abrir a porta e fugir,
como sempre fizera nas noites de angústia, mas, ao contrário de outras noites, ele sabia que não poderia se esconder mais. Com a mão trêmula, ele bateu suavemente. Uma voz calma e doce respondeu de dentro. Edmund? Você está bem? A pergunta de Isabel foi simples, mas carregada de uma preocupação genuína. Edmund sentiu o peso de suas palavras, e a sensação de ser cuidado pela primeira vez em muito tempo o invadiu. Ele respirou fundo e, sem saber ao certo o que diria, entrou no quarto. Isabel estava sentada na cama, seus cabelos soltos, envolvendo seu corpo como uma capa de fios dourados. O brilho das velas ao redor lançava uma luz suave sobre ela, fazendo-a parecer ainda mais serena. No entanto, ao vê-lo, seu olhar se suavizou, percebendo a luta que ele estava enfrentando. Ela sabia que algo o incomodava, mas respeitava seu silêncio até aquele momento. Mas, naquela noite, ela não disse nada. Não fez perguntas. Apenas esperou. Edmund sentou-se ao lado dela na cama, o silêncio entre os dois sendo mais pesado do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito. Ela não o pressionou a falar. Isabel sabia, de algum modo, que ele precisava do tempo certo, e agora parecia ser esse momento. Edmund, com os olhos fixos nas mãos trêmulas sobre os joelhos, falou, a voz baixa, mas carregada de dor. Eu não sei como começar, disse ele, a voz falha. Há tanto em mim, tanto que eu não quero mais carregar. A guerra me fez algo que eu não reconheço mais. Isabel, ainda em silêncio, colocou uma mão sobre a dele, oferecendo-lhe a força que ele não sabia que precisava. Seu toque era gentil, mas firme, como se dissesse, eu estou aqui. Não importa o que você diga. Ele fechou os olhos por um momento, tentando reunir as palavras certas. As imagens da guerra, as lembranças dos horrores que ele havia presenciado, invadiram sua mente, mas ele sabia que precisava compartilhar isso com ela, mesmo que fosse difícil. Mesmo que fosse doloroso. Eu era um soldado. Eu lutei por um rei que não se importava com as vidas perdidas em nome de seu trono. Fiz o que fui mandado fazer, sem questionar, sem olhar para os homens e mulheres que caíam ao meu redor. Mas, ao longo dos anos, perdi algo em mim. Perdi minha humanidade. Eu vi homens, inocentes, serem mortos. Vi famílias inteiras destruídas. E eu fiz parte disso. Eu matei, Isabel. Eu matei e nunca perguntei o motivo. Eu fiz isso para sobreviver, para cumprir ordens. Mas, agora, quando olho para trás, me vejo como uma sombra daquilo que eu deveria ter sido. Eu não sou digno de sua bondade, de sua compaixão. Isabel o olhou com uma intensidade que Edmund nunca imaginou ver. Seus olhos verdes, brilhantes e penetrantes, estavam fixos nos dele, e, ao invés de um olhar de julgamento, ele viu apenas compreensão. Ela se inclinou um pouco mais perto dele, e, com a outra mão, segurou-lhe o rosto com delicadeza. Ele esperava ouvir palavras de condenação, palavras que o afastariam dela, mas o que ouviu foi o oposto. Você está errado, Edmund, ela disse com uma calma profunda. O que você fez no passado não define quem você é agora. A guerra tira a humanidade de todos que passam por ela, mas isso não significa que você não possa se encontrar novamente. Você é muito mais do que o homem que foi forçado a ser. Ela puxou a cadeira mais perto da cama e sentou-se diante dele. Eu não sou uma mulher tola. Sei o que a guerra faz com um homem. Mas a sua jornada não termina aqui, Edmund. Você não é uma sombra. Você é um homem que ainda pode encontrar sua própria paz. Não me importa o que você fez no passado. O que importa é o que você escolhe ser agora. Aquelas palavras, simples, mas tão cheias de peso, atingiram o fundo da alma de Edmund. Ele sentiu as paredes que ele havia construído ao redor de si mesmo começarem a ruir, pedaço por pedaço. Ele sentiu a vergonha e o arrependimento começarem a se dissipar, como se, por um momento, ele estivesse vendo uma saída da escuridão que sempre o acompanhará. Mas como? Ele perguntou, a voz quebrada. Como posso seguir em frente depois de tudo o que fiz? Isabel sorriu suavemente, seus olhos irradiando uma confiança silenciosa.
Apenas comece. Cada passo que você dá para se perdoar é um passo para curar o que está partido dentro de você. Você não precisa fazer isso sozinho. E eu estarei ao seu lado. Edmund olhou para ela, sentindo uma mistura de alívio e gratidão que não sabia como expressar. Pela primeira vez, ele sentiu que talvez fosse possível seguir em frente. Talvez, com o tempo, ele pudesse encontrar a redenção. E Isabel, a mulher que o havia acolhido sem hesitar, poderia ser a chave para essa transformação. Naquela noite, ao contrário das anteriores, Edmund não foi assombrado pelos pesadelos da guerra. Em vez disso, ele adormeceu em paz, com a sensação de que havia algo, ou alguém, ao seu lado, disposto a caminhar com ele até que ele pudesse se curar completamente. O castelo de Isabel estava imerso em um silêncio quase reverente naquela manhã. O inverno já começava a dar sinais de sua partida, mas as manhãs ainda eram frias, com o vento cortante que atravessava as paredes de pedra. Edmund, agora mais forte com a cor de seu rosto voltando ao normal, sentia-se, no entanto, aprisionado entre a recuperação física e a guerra interna que ainda travava dentro de si. A luz suave que entrava pela janela parecia reconfortante, mas ele sabia que a verdadeira batalha ainda estava longe de ser vencida. Nos dias que se seguiram à noite de confissão, ele sentia o peso das palavras de Isabel ressoando em sua mente. Você não é uma sombra. O que importa é o que você escolhe ser agora. Ela não havia só o curado fisicamente, mas de uma maneira que ele não compreendia totalmente. A bondade dela parecia penetrar em seu interior, curando as feridas que ele pensava que jamais poderiam ser saradas. Mas, mesmo com essa transformação silenciosa, Edmund sabia que o caminho à frente não seria fácil. Era uma manhã clara, e Isabel estava mais radiante do que nos dias anteriores. Havia algo diferente em seu olhar, um brilho de confiança e um leve sorriso nos lábios. Ela caminhava pelos corredores do castelo com mais leveza, mas também com um propósito claro. Não havia mais espaço para dúvidas ou hesitações. Ela sabia o que estava fazendo e, mais importante, sabia o que Edmund precisava. Hoje, vamos sair, disse Isabel quando Edmund entrou na sala de estar, onde ela estava organizando algumas cartas. Sua voz estava tranquila, mas determinada, como se tivesse decidido que era hora de seguir em frente. Edmund a olhou, surpreso, mas algo dentro dele se moveu. Ele sentiu que era a hora. Talvez fosse a primeira vez em meses, ou até anos, que ele sentia uma chama de vontade reacender dentro de si. Sair, Edmund repetiu, sem entender completamente. Ele ainda estava preso à segurança que o castelo lhe oferecia, e a ideia de sair para um mundo lá fora, onde os ecos da guerra ainda eram tão fortes em sua mente, o fazia hesitar. Mas, ao mesmo tempo, havia algo no olhar de Isabel que o fazia querer seguir em frente. Algo no olhar dela que parecia prometer que ele não precisaria enfrentar isso sozinho. Sim, Isabel respondeu, com um sorriso gentil. Há algo fora deste castelo que você precisa ver. Algo que pode te ajudar a entender o que vem a seguir. Ela se aproximou dele, com uma confiança silenciosa, e Edmund, embora nervoso, sentiu um impulso de seguir suas palavras. Ele confiava nela. A caminhada até os jardins do castelo foi tranquila. O vento fresco tocava seus rostos, e as árvores, embora ainda sem folhas, pareciam menos sombrias do que ele lembrava. Isabel o conduziu até uma pequena clareira que Edmund não tinha notado antes. Lá, em meio ao campo aberto, havia uma pequena casa de campo, isolada, mas acolhedora. O lugar parecia em paz, longe da agitação do castelo, um refúgio isolado. Este é o lugar onde eu costumava ir quando precisava pensar, disse Isabel, com uma nostalgia visível em seu olhar. É um lugar de calma, longe das responsabilidades do castelo e dos problemas do mundo. E eu pensei que talvez fosse bom para você vir até aqui. Edmund olhou para a casa, sentindo uma estranha sensação de conforto, mas também de desconforto. Ele nunca foi do tipo que se entregava à tranquilidade, a guerra sempre esteve à frente de qualquer momento de paz. Mas ao olhar para Isabel, viu algo que ele não sabia que precisava, confiança. Ele havia se acostumado a carregar seus próprios fardos, acreditando que deveria lidar com tudo sozinho. Mas agora, com Isabel ao seu lado, ele sabia que poderia,
pelo menos, começar a permitir que alguém o ajudasse a carregar o peso. Entraram na casa, onde o ar fresco e suave invadia pelas janelas abertas. O lugar estava simples, mas cuidadosamente arrumado, com móveis de madeira polida e uma lareira que parecia convidativa. Isabel fez sinal para que Edmund se sentasse em uma cadeira próxima à lareira. Ela se sentou ao seu lado, e, por um longo momento, nenhum dos dois disse uma palavra. Apenas o som do vento e o estalo das madeiras na lareira preencheram o espaço, criando uma sensação de intimidade silenciosa entre eles. Você tem se curado bem, Edmund, começou Isabel, com uma suavidade em sua voz. Mas sei que o que você carrega dentro de si vai muito além do físico. Sei que sua mente ainda está presa a tudo o que aconteceu na guerra. E, se você quiser, posso te ajudar a encontrar uma forma de seguir em frente. Edmund olhou para ela, surpreso, mas também tocado por suas palavras. Ele nunca imaginou que poderia ser curado, nem que alguém pudesse realmente entender a profundidade da dor que ele sentia. Ele sentiu um nó apertar sua garganta, mas não podia mais esconder a verdade de si mesmo ou de Isabel. Eu não sei se consigo, disse ele, a voz falhando. A guerra me quebrou, Isabel. Eu não sei como voltar a ser quem eu era antes. Não sei como deixar tudo o que fiz para trás. Isabel olhou para ele com um olhar cheio de compreensão, e, por um momento, Edmund viu nela algo que refletia seu próprio sofrimento. Ela não estava ali para julgá-lo, mas para ajudá-lo. Você não precisa voltar a ser quem você era antes, Edmund. O que você viveu é parte de quem você é agora, e, por mais difícil que seja, você pode usar isso para crescer, não para se destruir. Eu não vou te pedir para esquecer o passado, mas para encontrar uma maneira de viver com ele e, finalmente, superar. Edmund sentiu as palavras dela entrarem fundo em seu coração, como um bálsamo curador. Ele sabia que, apesar de toda a dor que havia experimentado, Isabel estava certa. Não seria fácil, mas ele tinha uma escolha a fazer. Ele podia se deixar consumir pela guerra ou podia encontrar uma maneira de usar aquilo para transformar sua vida. Ao olhar para Isabel, ele percebeu que, sem saber, ela já havia se tornado a razão pela qual ele estava começando a acreditar novamente. Ela o ajudava a enxergar algo mais além da destruição. E, pela primeira vez, Edmund sentiu uma verdadeira esperança crescer dentro de si. Não era uma esperança ingênua, mas uma que vinha com a aceitação do que ele fora e a promessa de algo melhor no futuro. Eu vou tentar, ele disse, a voz mais firme agora. Eu vou tentar deixar o passado para trás, Isabel. E, com sua ajuda, talvez eu consiga encontrar o que perdi. Isabel sorriu, um sorriso cheio de confiança e carinho. Não há pressa, Edmund. O caminho será longo, mas você não estará mais sozinho. A noite caiu lentamente, e os dois ficaram ali, em silêncio, juntos na casa de campo, compartilhando um momento de paz que parecia quase inalcançável. Edmund sentiu que, ao menos por aquela noite, ele havia encontrado algo que não esperava e a certeza de que, com Isabel ao seu lado, ele poderia, talvez, encontrar o perdão que tanto procurava. O castelo de Isabel estava em um silêncio profundo naquela manhã, o ar frio da primavera ainda pairando nas janelas, anunciando que o inverno ainda não havia partido por completo. Edmund acordou cedo, como sempre, mas o peso da noite anterior ainda estava presente em sua mente. A dor em seu corpo havia diminuído substancialmente com o tempo, e ele se sentia fisicamente mais forte a cada dia, mas havia algo muito mais profundo que ainda o consumia. Algo que ele sabia que não poderia esconder por muito mais tempo, o dilema que estava diante dele. Isabel, por sua bondade e paciência, tinha sido sua força durante todo esse processo. Ela o havia acolhido e curado, não só de suas feridas físicas, mas de algo muito mais complicado, e as feridas de sua alma. Ela tinha sido uma guia, uma luz, e Edmund sentia que sua vida havia tomado um rumo inesperado e mais tranquilo ao lado dela. Mas ele não podia negar o peso da sua história, das decisões que ele tomara, das batalhas que ainda ecoavam dentro dele. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele teria que tomar uma decisão. A guerra, embora distante fisicamente, ainda estava presa à sua mente, suas cicatrizes mais profundas não visíveis aos olhos de Isabel. A batalha dentro de Edmund estava longe de ser vencida.
Ele poderia fingir que estava bem, que havia encontrado paz, mas a verdade era que ele ainda sentia a necessidade de lutar, de voltar ao campo de batalha, onde, por mais doloroso que fosse, ele ainda se sentia necessário. A dor de deixar para trás o único propósito que ele conhecia era esmagadora. Era um dilema impossível, e ele sabia que, em algum momento, teria que enfrentá-lo. Edmund se levantou, vestiu suas roupas, e foi até a janela, onde o sol começava a aparecer no horizonte. Ele observava o jardim lá embaixo, o lugar onde ele tinha experimentado a tranquilidade pela primeira vez em muito tempo. Mas, ao olhar para o campo aberto além dos portões do castelo, seu coração se apertou. Ele sentia a presença da guerra lá, nas sombras que ainda o perseguiam, e não conseguia se livrar da sensação de que, por mais que ele quisesse, não poderia ignorar o que estava em seu interior. Isabel, por sua parte, estava na sala de estar, preparando as coisas para o dia. Ela parecia em paz, um brilho suave em seus olhos, sem saber o turbilhão que ainda tomava conta de Edmund. Ela estava ocupada com os detalhes da vida no castelo, a correspondência, os preparativos para os próximos dias, e mais havia algo em seu comportamento que Edmund notava. Ela estava feliz, mas sua felicidade estava baseada na tranquilidade que ela acreditava ter alcançado, e ele não sabia se tinha o direito de destruir isso. Ela o tinha curado, mas ele sabia que seu passado poderia ser um obstáculo para ela, e isso o atormentava. Ele não a queria afastar. Ele não queria que ela visse o homem quebrado e cheio de cicatrizes que ele ainda era, mas a verdade é que ele não sabia mais quem ele era. A guerra havia lhe tirado tudo, e embora ele tivesse encontrado uma nova vida ao lado de Isabel, ele ainda carregava uma parte de si que não conseguia entender, nem aceitar. Ele queria ser o homem que ela via, mas sentia que não poderia esconder o monstro que estava dentro dele, o homem que foi forçado a cometer atrocidades pela sobrevivência. Ele não sabia como colocar isso em palavras, mas sabia que não poderia continuar vivendo assim, entre a vida que desejava e o homem que ele tinha sido. Isabel entrou na sala silenciosamente, interrompendo os pensamentos de Edmund. Ela o observou por um momento, o rosto suave, mas havia algo em seu olhar que indicava que ela sabia que ele estava se distanciando, mesmo que ele não tivesse dito uma palavra. Ela sabia que algo estava se passando em sua mente, e sabia que, com o tempo, ele precisaria falar. Mas Isabel também sentia a pressão do silêncio, pois ela não queria forçar Edmund a se abrir antes que ele estivesse pronto. Ainda assim, ela não queria esperar mais. A paciência que ela tinha lhe dizia que o momento de enfrentar os próprios demônios de Edmund estava perto. Edmund, disse Isabel, sua voz suave, mas firme, como sempre. Eu sinto que há algo em seu coração que você ainda não compartilhou comigo. Eu entendo que você está lutando, mas estou aqui para você. Quando estiver pronto, sabe que pode me contar. Edmund olhou para ela, sentindo o peso de suas palavras. Ele sabia que ela estava certa. Ele não estava pronto, mas ela estava certa e a luta não poderia continuar. Ele precisava enfrentar seus medos, suas dúvidas, e contar a ela o que havia guardado por tanto tempo. Eu não sei se posso continuar assim, Isabel, disse Edmund finalmente, a voz baixa e tremendo. Eu sinto que encontrei um novo começo aqui, mas ainda não consigo deixar para trás a guerra. Parte de mim ainda quer voltar. Parte de mim ainda sente que minha missão não terminou. Isabel observou, seu rosto imperturbável, mas seus olhos, sempre tão atentos, agora estavam profundos com a compreensão. Ela sabia que essa luta interna não seria algo que poderia ser resolvido rapidamente. Ela não tinha uma resposta fácil, mas sabia que o caminho para a paz de Edmund não seria uma linha reta. Eu entendo, disse Isabel, sua voz carregada de empatia. A guerra não é algo que se esquece de imediato. E eu sei que, para você, isso não é apenas sobre voltar a lutar, mas sobre encontrar um propósito novamente. Mas você não precisa se perder em suas antigas batalhas. Não precisa ser o homem que a guerra forçou a ser. Você pode ser quem você escolhe ser, Edmund. Edmund sentiu o peso de suas palavras. Ele sabia que ela estava tentando acalmá-lo, tentando convencê-lo a abraçar a nova vida que estava à sua frente. Mas, por dentro, ele ainda se sentia dividido.
Ele sentia que estava sendo chamado de volta à guerra, não porque desejasse a violência, mas porque era tudo o que ele conhecia. A guerra havia moldado sua identidade, e ele não sabia como viver sem ela. Ele temia que, sem a guerra, ele fosse perder tudo o que havia sido. O que mais ele tinha a oferecer, se não fosse o homem forjado nas batalhas? Eu não sei quem eu sou sem isso, disse Edmund, quase sem perceber que estava falando. Eu fui feito pela guerra. Ela me deu um propósito. E sem isso, sem essa missão, sem essa luta, o que me resta? Isabel o olhou com uma tristeza que ele não esperava. Ela sabia que essa era a maior luta que ele enfrentaria. Mas, ao mesmo tempo, ela acreditava nele. Ela acreditava que ele era mais do que apenas um guerreiro. Ela sabia que, no fundo, Edmund possuía a força para decidir quem ele queria ser, independentemente de seu passado. Edmund, disse Isabel suavemente, o que você é agora não depende do que fez antes. Não somos definidos apenas pelos nossos erros ou pelos nossos feitos. Somos definidos pela nossa capacidade de escolher o que queremos ser a partir desse momento. Aquelas palavras tocaram Edmund profundamente. Ele olhou para ela, sem palavras, e viu não apenas uma mulher que o havia curado, mas alguém que o entendia de maneiras que ele jamais imaginou. Isabel não o via apenas como o guerreiro que ele era, mas como o homem que ele poderia ser. E o que eu devo fazer agora? Perguntou ele, a voz baixa, mas cheia de uma nova vulnerabilidade. Agora, você precisa escolher o que vai fazer com a sua vida, respondeu Isabel, sua voz suave, mas firme. Você não precisa mais lutar apenas com a espada. Pode lutar com seu coração. Pode escolher construir algo novo, algo que seja só seu. Edmund sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, ele tinha uma escolha. E, com Isabel ao seu lado, ele começou a acreditar que talvez fosse possível encontrar um novo propósito. Não um propósito forjado pela guerra, mas pela paz que ele agora começava a buscar. Ele sabia que a luta interna ainda não havia terminado, mas pela primeira vez, ele sentiu que poderia vencer essa batalha, não com a espada, mas com o coração. Ele olhou para Isabel, e, ao vê-la sorrir suavemente para ele, sentiu uma onda de gratidão invadi-lo. Ele não sabia onde o futuro o levaria, mas sabia que, com ela, ele teria força para enfrentar qualquer coisa. O castelo estava tranquilo naquela manhã, o sol começava a aquecer as pedras antigas do edifício e a luz dourada entrava pelas janelas, inundando os corredores com uma sensação de paz. Edmund, sentado à beira da janela do seu quarto, observava a paisagem ao longe, onde as colinas verdes se estendiam até o horizonte. Era uma cena de serenidade, mas no fundo de sua alma, ele sabia que a verdadeira paz estava ainda por vir. Ele tinha feito progressos, e fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, e mais o passado de guerra ainda pesava sobre ele. Não era apenas a dor das cicatrizes, mas a batalha interna que ele continuava a travar, agora com a esperança de que um novo caminho poderia ser encontrado. Mas ele ainda precisava decidir qual seria o próximo passo. Nos dias seguintes à conversa com Isabel, Edmund havia começado a perceber a profundidade de sua própria luta. A guerra não era apenas um evento do passado, ela estava enraizada em sua identidade, em seu ser. Ele sentia que sua alma ainda carregava o peso das escolhas feitas, das batalhas travadas e das vidas que ele havia tirado. Mas ao olhar para Isabel, ele começou a entender que ela havia se tornado sua força, sua âncora. Ela não o via apenas como um homem marcado pela guerra, mas como alguém que ainda podia encontrar algo valioso na vida. Ele passava os dias no castelo, realizando tarefas simples, participando de pequenos encontros com Isabel e os conselheiros, mas sua mente estava distante. Ele sabia que deveria tomar uma decisão sobre seu futuro, mas a escolha não parecia clara. A guerra o chamava, mas ao mesmo tempo, ele sentia que seu lugar agora era com Isabel, longe da violência e da dor. No entanto, esse desejo de um novo começo era acompanhado por um medo aterrador e o medo de que ele nunca fosse capaz de se libertar do homem que ele tinha sido. Foi em uma tarde chuvosa, quando a neblina tomava conta dos campos ao redor do castelo, que Isabel entrou no quarto de Edmund com um olhar decidido. Ela havia notado a luta interna dele nos últimos dias e sabia que, por mais que tentasse, ele não poderia continuar nesse limbo.
Ele precisava de algo mais do que apenas palavras, ele precisava de uma ação, uma mudança concreta que o libertasse de sua batalha interna. Edmund, disse ela suavemente, sua voz cheia de determinação. Hoje é o dia. Eu sei que você ainda carrega o peso do seu passado, mas eu também sei que você tem o poder de decidir quem você quer ser daqui para frente. Não podemos mais viver entre o que foi e o que poderia ser. Precisamos dar um passo. Edmund olhou para ela, surpreso, mas sentiu o peso de suas palavras se infiltrar em seu coração. Ela estava certa. Ele não poderia continuar preso à incerteza. Era a hora de decidir. Ele se levantou da janela, indo até ela, e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma clareza que o havia escapado por tanto tempo. Ele tinha que tomar as rédeas de sua vida novamente. A guerra não definiria quem ele seria, e ele não iria mais permitir que a dor do passado o controlasse. Você tem razão, disse Edmund com um sorriso cansado, mas sincero. Eu não posso mais continuar assim. Eu preciso decidir de uma vez por todas. Isabel sorriu, um sorriso cheio de compreensão. Ela sabia que esse momento era importante, não só para ele, mas para ambos. Edmund não estava mais apenas aceitando a cura que ela lhe oferecia, ele estava agora tomando a responsabilidade por sua própria jornada. Isso era um passo crucial, não apenas para ele, mas para o futuro deles dois. Ela olhou por um momento, como se estivesse avaliando o homem que ele se tornará, e então disse: Eu não posso tomar essa decisão por você, Edmund. Mas posso te ajudar a dar o primeiro passo. Vamos sair daqui. Vamos para um lugar onde você possa pensar, longe de tudo o que te prende. Juntos, podemos começar algo novo. Edmund sentiu o peso daquelas palavras. Um novo começo. Ele olhou para Isabel, e pela primeira vez, viu não apenas a mulher que o havia curado, mas a mulher que agora compartilhava seus sonhos, seus medos, e suas esperanças. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que não seria mais definido pela guerra. O dia passou lentamente enquanto Edmund e Isabel se preparavam para partir. Eles haviam decidido sair do castelo, e Edmund sentia uma mistura de nervosismo e antecipação. Ele sabia que estava deixando para trás a segurança que o castelo lhe oferecia, mas também sabia que não poderia continuar vivendo entre os muros do castelo, entre os ecos do passado. Ele precisava de uma mudança. Eles partiram em silêncio, a viagem começando a se tornar uma metáfora para a jornada interna que ele estava prestes a empreender. A viagem levou-os através das florestas densas e campos verdes. Isabel sempre ao seu lado, com a serenidade que parecia irradiar dela, foi um suporte constante para Edmund. Eles viajaram durante horas, parando apenas para descansar e comer. A sensação de estar fora do castelo, longe das responsabilidades e da pressão do que ele devia ser, fez Edmund sentir que estava finalmente começando a respirar novamente. No final do dia, chegaram a uma pequena vila, uma comunidade simples que parecia distante do mundo de riquezas e intrigas que Edmund conhecia. Era um lugar de paz, onde as pessoas pareciam mais preocupadas com o cultivo da terra e as tradições locais do que com o que acontecia nos castelos e na corte. Isabel o conduziu até uma hospedaria simples, onde puderam descansar. A noite caiu rapidamente, e enquanto Edmund olhava pela janela, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo, uma sensação de pertencimento. Não pertencente à guerra ou ao castelo, mas a um mundo mais simples, mais genuíno, que o fazia sentir-se mais humano. Naquela noite, eles se sentaram juntos à mesa de jantar, a comida simples, mas saborosa, uma sopa de legumes e pão fresco. A conversa foi leve, com Isabel falando sobre as coisas simples da vida, as belezas do campo, as histórias da vila. Edmund, por sua vez, se sentia em paz, ouvindo-a, sem a pressão das responsabilidades do castelo, sem o peso da guerra em sua mente. Ele se permitiu sorrir, algo que não fazia há muito tempo. Você tem se tornado cada vez mais forte, Edmund, disse Isabel, com um sorriso gentil. E, embora eu saiba que a batalha interna que você enfrenta não desapareça de uma vez, vejo em você a coragem para seguir em frente. Edmund olhou para ela, sentindo uma gratidão profunda. Ele nunca imaginou que encontraria alguém como Isabel. Ela havia se tornado mais do que uma curadora para ele.
Ela era a razão pela qual ele agora sentia que talvez, apenas talvez, houvesse algo a mais além da guerra. Ele não sabia onde isso os levaria, mas sabia que ele não estava mais sozinho. Eu nunca soube o que era realmente viver, disse Edmund, sua voz tranquila. Mas com você, estou começando a entender. Isabel sorriu, e eles continuaram a conversa por horas, falando sobre o futuro, sobre o que eles queriam criar juntos. Naquele momento, Edmund sentiu um alívio profundo. Ele sabia que a jornada seria longa e cheia de desafios, mas, pela primeira vez, ele acreditava que, com Isabel ao seu lado, ele poderia começar um novo caminho, um caminho de cura e, quem sabe, até de amor. Ao se deitar naquela noite, Edmund sentiu-se mais leve do que jamais imaginou que pudesse se sentir. Ele sabia que a luta interna não tinha acabado, mas a partir daquele momento, ele estava pronto para enfrentar o que viesse, não mais como o guerreiro perdido, mas como o homem que poderia encontrar a paz. Os primeiros raios de sol tocavam suavemente as montanhas distantes enquanto Edmund acordava. A cama simples da hospedaria era confortável, mas, mais do que a maciez dos lençóis, era a sensação de liberdade que ele sentia naquele momento que o fazia respirar com mais facilidade. Ele estava longe do castelo, longe das responsabilidades e das lembranças das batalhas. A guerra, embora nunca fosse completamente apagada de sua memória, parecia agora mais distante, como se ele estivesse começando a encontrar uma nova identidade, uma nova razão para viver. Ele se levantou da cama com uma leveza que não sentia há anos. A dor em seus músculos havia diminuído, mas o maior alívio estava no seu coração. Ele já não sentia o peso constante da culpa e da dúvida que o acompanhavam nas noites solitárias dentro do castelo. A paz que ele estava experimentando agora não era apenas uma ausência de dor, mas uma verdadeira sensação de renovação. Isabel estava fora, aparentemente conversando com alguns moradores locais. Edmund se vestiu e saiu de seu quarto, caminhando pela pequena vila onde haviam decidido passar algum tempo. A rua estreita estava calma, com poucos moradores indo e vindo de suas tarefas diárias. O lugar tinha um ritmo tranquilo, bem diferente do tumulto constante dos castelos e das cortes. As casas, de pedras e telhados de palha, pareciam estar em harmonia com o terreno ao redor, como se fossem uma extensão da própria natureza. Ele se encontrou com Isabel à beira de um pequeno riacho que atravessava a vila. Ela estava sentada em uma pedra, observando as águas fluindo com calma. Quando o viu se aproximando, ela sorriu e fez um gesto para que se sentasse ao seu lado. O sorriso dela sempre foi como um farol, algo que iluminava até os cantos mais sombrios de sua alma. "Você está bem, Edmund?" perguntou Isabel com uma leve preocupação na voz, mas seus olhos refletiam confiança. Ela sabia que ele estava mudando, mas sabia também que havia algo em seu coração que ele ainda não havia compartilhado completamente. "Estou melhor", disse Edmund, sentando-se ao lado dela e olhando para as águas. "Sinto como se algo dentro de mim estivesse voltando ao seu lugar. Como se, de algum modo, estivesse encontrando a paz." Isabel olhou para ele com um sorriso tranquilo. "Eu sempre soube que você tinha essa força em você. Às vezes, é só preciso um pouco de tempo, de silêncio, de espaço para ouvir a si mesmo." Ele a observou com gratidão, sabendo que suas palavras eram mais do que apenas apoio. Ela havia sido sua guia, sua âncora, e agora ele sentia que começava a encontrar o equilíbrio. "Eu não sei se seria capaz de chegar até aqui sem você", ele disse, sua voz cheia de sinceridade. Isabel não respondeu imediatamente, mas em vez disso, se levantou e se afastou um pouco, como se fosse algo necessário para ela também. Edmund a observou com curiosidade, perguntando-se o que ela estava pensando. Ela parecia distante, mas, ao mesmo tempo, presente de uma maneira profunda. "Edmund", ela disse depois de um momento de silêncio, voltando-se para ele com um olhar que misturava seriedade e carinho. "Eu entendo que você tenha dúvidas, que o seu passado ainda esteja com você. Mas quero que saiba que o futuro é seu. Não importa de onde você veio, mas sim para onde você vai. E você tem o poder de escolher." Essas palavras tocaram Edmund de uma forma profunda. Ele sabia que ela tinha razão. Ele não poderia mais viver refém de seu passado. A guerra, as perdas, as cicatrizes, e elas ainda faziam parte dele,
mas não precisavam definir seu futuro. Ele poderia escolher, e talvez pela primeira vez, ele estava pronto para isso. Eles passaram os dias seguintes explorando a vila e suas redondezas. Isabel mostrava-lhe os campos, os mercados, as pequenas casas dos camponeses que pareciam ter uma vida muito diferente da de qualquer nobre. Edmund observava com interesse, mas também com um certo sentimento de desconexão. Ele sabia que havia muito a aprender sobre essa vida simples e que, embora os camponeses parecessem contentes, ele ainda estava imerso na complexidade de seu próprio coração. Mas a verdadeira mudança começou a acontecer quando eles decidiram ir mais além da vila, em direção às florestas que cercavam o território. Isabel sugeriu que uma caminhada mais longa poderia fazer bem a Edmund, e ele aceitou. Ele sabia que, enquanto estava longe de tudo o que conhecia, poderia se abrir mais, não apenas para ela, mas também para si mesmo. A caminhada levou-os até uma clareira isolada, onde as árvores formavam um círculo natural, criando um espaço de paz e serenidade. Isabel parou no centro da clareira e se virou para Edmund, que a seguia um pouco atrás, sua mente ainda cheia de pensamentos conflitantes. Este é um lugar especial para mim, disse Isabel, olhando ao redor. Quando eu era mais jovem, vinha aqui para pensar, para me reconectar com o que realmente importava. É um lugar onde você pode se libertar das expectativas, dos deveres, e simplesmente ser. Edmund olhou ao redor, sentindo uma paz que não havia experimentado em muito tempo. Ele respirou fundo, permitindo-se sentir a calmaria do lugar. E lindo, ele disse, sua voz suave. Isabel deu-lhe um sorriso, mas não falou mais nada. Ela apenas caminhou até uma pedra grande e se sentou, observando as árvores e a luz que filtrava entre as folhas. Edmund, sem saber porquê, sentiu uma necessidade de falar mais sobre sua dor, sobre as escolhas que o tinham moldado. Ele se sentou ao lado dela, e por um longo momento, ambos ficaram em silêncio, permitindo que a quietude do lugar tomasse conta de si. Isabel, disse Edmund finalmente, a voz hesitante. Não sei se sou digno de tudo o que você tem feito por mim. Não sei se sou digno de sua bondade, de seu apoio. Às vezes, sinto que sou um homem quebrado, que nunca poderá ser inteiro novamente. Ela o olhou com um olhar tranquilo, e suas palavras, embora simples, tocaram a alma dele. Edmund, todos nós somos quebrados de alguma forma. O que importa é o que fazemos com as nossas falhas. Não importa o quanto você tenha se perdido, mas o quanto você está disposto a se encontrar. Você tem o poder de escolher a quem quer se tornar. Aquelas palavras ressoaram dentro dele. Ele sabia que a jornada não seria fácil, mas também sabia que não poderia continuar vivendo preso ao medo de ser incapaz de mudar. A batalha interna que ele travava tinha sido uma luta de anos, e Isabel, com sua bondade, havia sido a chave para sua transformação. Ele poderia ser mais do que aquilo que a guerra lhe fizera ser. Eu escolho ficar. Eu escolho começar de novo, disse Edmund, e pela primeira vez, ele disse isso sem hesitar. Ele sabia que o caminho seria longo, mas ao lado de Isabel, ele se sentia capaz de seguir em frente. O futuro ainda era incerto, mas ele estava pronto para enfrentá-lo. Isabel sorriu para ele, e a sensação de conexão entre eles foi palpável. Estou ao seu lado, Edmund. E você não está sozinho. Nunca mais estará. A caminhada de volta para o castelo foi silenciosa, mas de uma forma diferente. Não havia mais o peso do passado pairando sobre Edmund. Ele estava deixando para trás a sombra da guerra e começando a dar os primeiros passos para um futuro que ele ainda não sabia o que seria, mas que agora sentia que poderia conquistar. Quando chegaram de volta ao castelo, a noite já havia caído, mas a sensação de paz que eles traziam consigo era evidente. Edmund sentiu que algo dentro de si havia mudado de forma irreversível. Ele não estava mais o guerreiro perdido, mas um homem que, finalmente, escolhera viver em paz.